Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? E eles lhe responderam: Não. De quem é a responsabilidade? Essa passagem ela é muito conhecida, que narra a terceira aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Os apóstolos estavam ali à beira do mar da Galileia, aguardando as novas ordens de Cristo. Parados na praia, talvez olhando um para o outro sem saber exatamente o que fazer. E então Pedro, um homem sanguíneo que não sabia ficar parado, decidiu ir pescar. E ao falar isso para os seus companheiros, todos resolveram ir com ele. Eles saíram, subiram ao barco e tiveram uma noite daquelas. Sabe como é? Uma noite naquela que nada aconteceu como eles planejaram. Eles eram pescadores profissionais, mas que naquela noite não pescaram absolutamente nada. Então, logo ao amanhecer, Jesus entra em cena. De pé na praia, olhando de longe os discípulos, que a princípio não o reconheceram. Essa história é tão conhecida que muitas pessoas conhecem ela de cor. E então Jesus disse para eles: Jovens, acaso tens algum peixe? E eles logo lhe responderam: Não, de forma seca e objetiva. E então Jesus lhes disse: Lançai a rede do lado direito do barco e a achareis. O Senhor falou e agiu de uma forma muito semelhante àquela primeira pesca maravilhosa, onde depois de uma noite de fracasso também, o Senhor ordenou que os discípulos lançassem as redes segundo a sua palavra, e eles tiveram uma grande pesca, representando qual seria o destino deles como pescadores de homens. Mas é interessante que a ocasião agora era diferente. Eles já sabiam quem eles eram em Cristo. Eles sabiam qual era a missão deles naquele tempo. Embora eles não sabiam exatamente o que deveriam fazer naquele exato momento, porque a ordem do Senhor era para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então eles precisariam esperar um pouquinho. Mas será que nós podemos dizer que temporariamente eles ficaram sem ocupação? Eu acredito que não, porque Cristo sabia que Pedro não ia aguentar ali muito tempo parado. E então o Senhor Jesus usou essa situação para ensinar para Pedro sobre o que realmente era importante, sobre o que realmente era essencial na vida dele como cristão, como discípulo do Senhor. Há quem diga que os discípulos estavam abandonando o serviço espiritual e voltando ao modo de vida secular. Mas Jesus permanecia no controle da história. E eu vou dizer para vocês, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu descubro que não existe nada que nós possamos chamar de secular, quando o próprio Cristo decide operar através de uma pessoa. E isso é maravilhoso, porque todo tipo de trabalho humano, todo suor derramado, todo cansaço extremo carrega em si algo divino. Isso é maravilhoso. E os discípulos poderiam até estar tentando fazer algo secular. Mas eu creio que havia neles muito mais do que é divino, do que aquilo que é natural e humano. E mais uma vez, então, eles não apanharam nada naquela noite, absolutamente nada. Mas Jesus, dessa vez, não os estava comissionando, mas Jesus estava ensinando para eles a importante lição de fé, da necessidade de comunhão com Cristo como condição de sucesso para qualquer tipo de trabalho que eles resolvessem fazer. Aleluias! Eles nada pescaram a noite toda, mas eles precisavam entender que, destituídos da ajuda de Cristo, eles ficariam incapazes de realizar uma tarefa, por mais simples que fosse, como a de pescar, que já era o ofício deles antes de serem comissionados pelo Senhor. E eu quero já deixar claro para você que, destituídos da presença do Senhor, da ajuda de Cristo, nós não venceremos este período de pandemia, mas nós temos ao nosso favor o grande diferencial: Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Aleluia! E agora imaginem a cena. Cristo ressurreto, controlando o movimento dos peixes lá embaixo d'água. Eu acho isso maravilhoso. Imaginar que Jesus estava vendo onde os peixes estavam, estava os ordenando para irem do lado direito. E aí, não foi a rede que pescou eles. O Senhor Jesus ordenou aos peixes que pulassem dentro da rede. Aleluias, aleluias. Pedro foi ensinado naquela manhã que, independente do cenário e das impossibilidades e das dificuldades que eles estavam enfrentando, Cristo deveria ser a prioridade dele, o primeiro pensamento dele. E nós entendemos que o intenso amor de Pedro, que os seus rompantes, que o seu espírito impetuoso, que a sua pressa agora davam lugar à soberania do controle de Cristo. E poeticamente falando, eu imagino Jesus e Pedro ali na beira daquela praia. Jesus chegando para Pedro e fala: Pedrão, meu amigo, de quem foi essa ideia de pescar agora? Pedro deve ter batido no peito e falado: foi minha ideia. A gente estava lá, não sabia o que fazer, não sabia no que ia dar, quando que o Senhor ia aparecer, fomos pescar. E aí eu vejo Jesus olhando para os olhos de Pedro e falando para ele: Pedro, enquanto você quiser fazer do seu jeito, enquanto você quiser fazer conforme as suas forças, a responsabilidade de encher a rede é sua. Aleluia. Eu imagino que Pedro deve ter arregalado os olhos para Cristo, mas antes dele falar qualquer coisa, Jesus já disse: mas, aleluias, se você seguir as minhas palavras e ter a minha voz como prioridade na sua vida, aí então a responsabilidade de encher a sua rede passa a ser minha. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu sei que nós estamos passando por um tempo muito difícil. Estamos no meio de uma pandemia que nós achávamos que tinha acabado, mas não acabou e parece que as coisas voltaram pior. A economia está quebrando, pessoas estão perdendo seu emprego. Tem pessoas que amanhã não sabem o que vão comer. Tem pessoas que esta noite dormirão com fome. Existem relacionamentos sendo quebrados, destruídos nessa pandemia pelo excesso de convivência. Acreditem. Ministérios estão sendo destruídos porque as pessoas estão desanimando. Mas eu estou aqui para te dizer que, independente do cenário que você esteja passando, se você olhar bem para a beira da praia, você avistará Jesus Cristo. Aleluias! Será que na sua casa agora você consegue aplaudir ao Senhor? Ao nosso Cristo que chega com provisão na sua casa, na sua história? Glórias a Deus. Não tem cenário difícil para Deus e não há pandemia que possa impedir o agir do Senhor na sua vida, na sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã que nos assiste nesta hora. Então preste atenção. Em meio a todas as dificuldades que você possa estar enfrentando, olhe direito para a situação e que você possa enxergar Jesus diante de todas as improbabilidades, mostrando que tem saída, porque Ele é especialista em milagres.